A pergunta que temos hoje é: por que os livros considerados apócrifos foram retirados da Bíblia Sagrada? E qual seria o objetivo de quem os tirou? Com relação aos livros apócrifos, eles foram não retirados, eles foram introduzidos pela Igreja Católica no ano de 1546, lá no Concílio de Trento, principalmente para se opor, à reforma. Então, a princípio, falamos isso, que eles não foram retirados, eles foram acrescentados e admitidos pela Igreja Católica. É importante ressaltar que essa pergunta aqui foi referente ao nosso congresso apologético, né? Então são pessoas e irmãos que estiveram aqui conosco e fizeram essa pergunta. E como o nosso irmão já falou, foram 7 livros ao todo: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiastes. Então esses livros são considerados duvidosos. Podemos dizer que foram rejeitados pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Não há citações claras e definitivas no Novo Testamento dos apócrifos pelo Senhor Jesus ou pelos apóstolos. Embora possa haver várias alusões no Novo Testamento para os apócrifos, não há declarações autorizadas, como por exemplo, assim diz o Senhor, como está escrito, ou as Escrituras dizem. Há referências no Novo Testamento aos pseudos epígrafos, literalmente escritos falsos. Nós vemos isso na epístola de Judas. Vamos ler esse texto, Judas, verso 14 e 15. O que fala esses escritos falsos? Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falavam contra ele. Então aqui dá uma citação de escritores escritos falsos, que não têm autenticidade na Bíblia. O apóstolo Paulo também cita fontes pagãs de filósofos epicureus, estoicos, quando ele esteve em Atenas. Podemos ver isso em Atos 17. Mas nenhum deles é citado como escritura e foram rejeitados também pela canonicidade católica. Em contraste, escritores do Novo Testamento citam os textos do Antigo Testamento várias vezes, como nós encontramos no chamado Sermão do Monte. O Senhor cita as fontes do Antigo Testamento e usam frases como assim diz o Senhor, como está escrito, ou as Escrituras dizem, indicando sua aprovação desses livros
como inspirados por Deus. Então, complementando aí a pergunta, os apócrifos, eles foram rejeitados pelos apóstolos, rejeitados pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós lemos lá em Mateus, capítulo 23, versículo 35, quando Jesus falou: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Então aqui o Senhor Jesus está confirmando, quando ele fala aqui, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ele está se referindo aqui ao cânon judaico do Antigo Testamento. Por quê? Porque Abel foi o primeiro mártir do livro de Gênesis no Antigo Testamento, enquanto Zacarias foi o último mártir do livro de Crônicas. Então, no cânon hebraico, o primeiro livro é Gênesis e o último livro é o de Crônicas. Então, quando o Senhor Jesus está se referindo aqui ao primeiro livro e ao último livro do cânon judaico, automaticamente ele está excluindo os livros apócrifos e considerando como inspirado o cânon hebraico. Então, aí está uma prova do que o Senhor Jesus Cristo, ele considerava o cânon hebraico do Antigo Testamento, né, como sendo composto de livros inspirados. E também nós encontramos lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, que os oráculos de Deus, eles foram dados primeiramente aos judeus. E a própria comunidade judaica rejeitam os livros apócrifos do Antigo Testamento como parte desta revelação inspirada. Também temos uma outra prova que esses livros não fazem parte do cânon sagrado, porque os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados não fornecem nenhum comentário sobre os livros apócrifos, mas fornecem comentário sobre alguns dos livros do cânon hebraico. E uma outra observação, quando eu falei, né, que em 1546 eles foram admitidos pela Igreja Católica, eles foram admitidos como livros inspirados, porque na verdade já eram conhecidos esses livros e a própria Igreja Católica colocava eles separados e apenas como um livro de consulta. Mas antes de 1546, esses livros não eram considerados livros inspirados. Então, só a partir do Concílio de Trento é que a Igreja Católica considerou esses livros, que já eram conhecidos, como livros inspirados, que são o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, e também o livro de Esther, com alguns acréscimos. Nós também encontramos que historiadores, como Flávio Joséfo, também não consideravam os livros apócrifos como livros inspirados. Agora, o que nós encontramos nos livros apócrifos? Nós encontramos falsos ensinos.
ensinos que se contradizem com o resto da palavra de Deus. Por exemplo, lá no livro de Tobias, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, ali fala sobre o uso de magia. E nós sabemos que a Bíblia condena magia, feitiçaria, e na Bíblia não pode ter contradição. Não existe contradições, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E o livro de Tobias fala sobre o uso de magia. No próprio livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 11, no capítulo 12, versículo 9, fala sobre o perdão dos pecados por esmola. Ensina que através das boas obras, dando esmolas, a pessoa pode obter o perdão dos pecados. Isso não é uma verdade bíblica. A única pessoa que pode perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. Nós não encontramos nos 66 livros inspirados que compõem a nossa Bíblia nenhuma afirmativa dizendo que esmolas podem levar a pessoa a obter o perdão dos pecados. Mas aqui no livro de Tobias também está ensinando isso. Então, como é que pode ser este livro inspirado? Um outro exemplo, lá no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, lá do versículo 43 ao versículo 45, afirma que oferta de dinheiro para os pecados dos mortos. Quer dizer, a pessoa que morreu, ele pode ter os seus pecados cancelados desde que alguém aqui oferte dinheiro. Nós sabemos que após a morte não existe outra oportunidade. O perdão dos pecados a pessoa pode obter, sim, em vida, entregando sua vida a Jesus, confessando os seus pecados a Jesus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas depois que a pessoa morre, não existe perdão de pecado. Não tem como obter salvação. E aqui no livro de 2 Macabeus, ensina que através de ofertas, a pessoa, mesmo após ter falecido, pode obter a salvação e o perdão dos seus pecados. Portanto, claramente, esses livros contêm ensinos que contradizem outros textos da Bíblia Sagrada. Também podemos dizer que os livros apócrifos, eles não compartilham muitas das características dos livros canônicos da Bíblia que nós usamos. Por exemplo, eles não são proféticos. Não há nenhuma confirmação sobrenatural de qualquer das obras dos escritores apócrifos. Quer dizer, não tem nenhum ato profético que foi profetizado e ocorreu. Na Bíblia que nós utilizamos, nós encontramos quantas profecias que foram cumpridas. Livro de Isaías, Jeremias, Daniel, profetizaram e tudo aquilo que eles profetizaram aconteceu. Nos livros apócrifos não há profecia preditiva, não há nenhuma verdade messiânica revelada. Então, por isso que eles são considerados apócrifos, livros que não são inspirados. Também podemos acrescentar que houve um período de silêncio, no chamado período interbíblico de 400 anos. E aí surgiu João Batista, né?
Agora, durante a história da igreja, nós vemos, por exemplo, muitos padres da igreja romana rejeitaram os apócrifos como escritura, e muitos apenas usavam para fins devocionais. Citamos o exemplo de Jerônimo, o grande estudioso bíblico e tradutor da versão Vulgata Latina. Rejeitou os apócrifos como escritura e, supostamente, sob pressão, ele fez uma tradução apressada deles. Então, vemos que a maioria dos chamados pais da igreja, nos primeiros 4 séculos da igreja, rejeitaram os apócrifos como escritura. Citamos Jerônimo, Orígenes, Cirilo de Jerusalém e Atanásio. Outra pergunta que temos: como se define apostasia de apostasia? A palavra apostasia significa o abandono da fé genuína. Pessoas que tiveram o conhecimento da verdade e foram seduzidas, enganadas por falsos ensinadores e abandonam a doutrina bíblica e entram por doutrinas heréticas. E é possível se alguém se apostatar da fé, é possível que alguém que teve o conhecimento da verdade, que passou pelo novo nascimento, que foi templo do Espírito Santo, que congrega na casa do Senhor, se envolver com falsos ensinos e abandonar a fé, sim, é possível. As seitas estão aí, batendo de porta em porta, semeando o veneno. Enquanto nós semeamos a boa semente, eles estão semeando o joio. E muitas vezes alguns irmãos, por falta de conhecimento bíblico, de orientação pastoral, começam a aceitar ensinos e sectários, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, dos Adventismos, e aquele irmão, aquela irmã que estava servindo ao Senhor com sinceridade, numa boa igreja, vai paulatinamente se envolvendo nesses ensinos e vai abandonando a fé, chega até mesmo a se desviar e a perder a salvação. Então isto é uma apostasia, abandonar a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica. E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta ao jovem pastor, pregador Timóteo, ele advertiu sobre este perigo, o perigo da apostasia. E ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito, preste bem atenção, Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o próprio Espírito Santo expressamente adverte que nos últimos tempos que iam anteceder
a vinda do Senhor Jesus Cristo, alguns, não todos, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a verdadeira fé genuína, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, nós observamos aqui que por trás das heresias, que por trás daquele ensino errôneo, daquela pessoa que está batendo na sua porta, supostamente como um religioso, portando uma Bíblia, ele está ali a trabalho do inimigo. São espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que vão procurar enganar alguns. Infelizmente, é muito claro o texto que alguns abandonarão a fé. E nós já estamos vendo isto acontecer. Quantos irmãos temos conhecimento que abandonaram a fé e foram para a igreja, a chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita. Quantos abandonaram a fé e foram até mesmo para o Espiritismo, para Testemunho de Jeová, cumprimento da palavra da Bíblia. Nós vemos ainda o exemplo de Israel, principalmente no tempo anterior ao cativeiro babilônico, nas palavras de Jeremias, citar o capítulo 8 de Jeremias, verso 5. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. E aí o profeta ele utiliza de figuras e metáforas que são interessantes. Eu gosto muito dessas figuras e metáforas. Diz o verso 6 e 7. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Quer dizer, um animal que não tem noção do perigo, ele entra na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Apostasia, né? Apostasia. E também temos que, rapidamente aqui, falar, pastor, que infelizmente, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, ultimamente nós encontramos esse espírito do engano entrando e vários ensinos contrários à palavra de Deus sendo sutilmente colocados e pervertendo o povo da verdadeira mensagem do Evangelho.